dia, é um prazer estar nessa reunião. O presidente da Embrapa não pôde vir porque está numa viagem internacional. E me pediu para agradecer a gentileza do convite e o respeito que a Embrapa tem pelo SESC. O meu tema é sobre a Embrapa, mas a Embrapa existe para ajudar a produzir mais alimento no Brasil. Então, a crise de alimento tem muito a ver com a Embrapa. Mas eu quero, antes de entrar propriamente na minha palavra, em tocar em dois preliminares importantes. Primeiro, o seguinte: quem sofre mais com a subida dos preços dos alimentos? É a população mais pobre. A população mais pobre gasta uma parte enorme do seu orçamento para comprar comida. Portanto, crescer o preço dos alimentos significa uma transferência de renda às avessas. E baixar o preço dos alimentos significa uma transferência de renda importante para os mais pobres. Possivelmente, os ganhos que nós estamos tendo em transferência de renda aqui no Brasil, uma grande parte se deve ao grande crescimento da produtividade da agricultura brasileira, que vem ao longo a partir de 1975, incrementando a sua produtividade e trazendo uma oferta de preços de alimentos decrescente aqui dentro da sociedade brasileira. Então, essa é uma preliminar muito importante. Quer dizer, por que existe pesquisa? Existe pesquisa na agricultura exatamente para fundamentar o incremento da produtividade da agricultura, a ajudar a conquistar áreas que antes a agricultura não era capaz de ir, como são os casos do Cerrado e da região amazônica. A função da pesquisa é basicamente isso. E, além de tudo, contribuir para que o aumento da produção aqui no Brasil tenha um excedente esse que é encaminhado ao mercado internacional e que está trazendo uma quantidade enorme de divisas que tem um papel fundamental em ajudar o crescimento da indústria e o crescimento do setor de serviços aqui no Brasil. Portanto, a agricultura tem o papel de alimentar o povo brasileiro, sobretudo os mais pobres, e tem também o papel de ajudar as exportações brasileiras, que são importantíssimas no momento para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E o segundo ponto importante que eu queria dizer é o seguinte: como é que a gente produz alimento? Você produz alimento aqui no Brasil, usando as nossas terras, usando os nossos produtores, usando os nossos recursos. E a gente poderia também fazer do jeito que faz alguns países árabes, ter muito petróleo e importar alimentos. Então, tem duas coisas: ou a gente produz aqui no Brasil, ou importa, ou então faz as duas coisas simultaneamente, produz e importa, que é a tendência. Então, essa é uma coisa. Por que nós acreditamos que é importante produzir alimentos no Brasil? Nós acreditamos porque nós temos uma grande quantidade de recursos naturais, temos uma população importante no meio rural, e essa população, diga-se de passagem, gente, é muito mais importante que os recursos naturais. A competência dessa população é que faz a produção acontecer. Recurso natural, convenhamos, não produz nada, entende? Não produz nada. Então, vamos iniciar a palestra agora com o primeiro slide. Olha, enquanto não passo os slides, por que nós vamos tocar na crise de alimentos? Porque a crise de alimentos tem muito a ver com a nutrição do povo brasileiro. E nós vamos tentar dar uma explicação rápida a respeito dessa crise de alimentos e depois mostrar o papel que a pesquisa tem nisso. O seguinte: a primeira coisa que eu quero dizer é uma coisa importante. Preços de alimento aqui no Brasil não é mais formado no mercado brasileiro. É formado no exterior, primeiro para os produtos exportados. Produtos exportados como soja, milho, carnes, etc., não tem dúvida nenhuma que os preços são dominantemente feitos e realizados no mercado internacional. Um produto como feijão, você pode questionar: o Brasil não exporta feijão, por que o mercado internacional é tão importante? Mas acontece que soja pode ser plantada no lugar do feijão. Então, feijão, para poder ser plantado aqui no Brasil, tem que competir com soja, tem que competir com milho, tem que competir com trigo. E essa competição é que, via um mecanismo indireto, faz que os produtos não exportados do Brasil passem a depender também do mercado internacional. Próximo.
Olha, gente, isso aqui é uma percepção da crise de alimento. Vocês têm ali é uma percepção dos consumidores. Você tem os preços reais da cesta básica. Olha o que aconteceu com os preços reais da cesta básica. Em 75 eram muito altos, teve uma enorme crise de alimento em 1975 aqui no Brasil, como consequência do enorme investimento que o Brasil fez em pesquisa, não só na Embrapa, mas também nas universidades, institutos de pesquisa, esses preços começaram a cair barbaramente. E quando chega aqui em 2005, 2008, em consequência da crise do petróleo, como eu vou mostrar, esses preços começaram a subir. Mas estão muito longe do que foram, estão muito longe daquilo que foram em 1975. Portanto, esse enorme ganho de preços da cesta básica